Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. E aqui vocês sabem que eu trago pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E eu estou na parte 2 desse programa maravilhoso que eu estou amando aqui com o Gilmar Marcílio. Vamos retomar? Vamos, Juliana, eu também estou adorando. Gente, nós paramos num ponto onde o Gil trouxe alguns aspectos relacionados à relação humana, né, entre casais, né, entre homens e mulheres, e acho que a gente trazer um pouco mais de entendimento, como que a gente pode trabalhar mais nessa inteligência relacional. Antes de tu trazer a tua perspectiva, eu gostaria de trazer uma perspectiva tua mesmo, para contextualizar Uma perspectiva escrita. Escrita aqui, dentro da Elegância do Silêncio, que é o livro aqui do Gilmar Marcílio. Então, eu separei intuitivamente, ó, viu? Intuitivamente, porque Perfeito. isso não foi combinado, gente. Né? E a gente vai falar aqui com relação a esse entendimento sobre as relações, sobre essa flexibilidade também intencional na hora das relações. Então, a passagem que eu separei aqui, deixa eu ver, é sobre duas maneiras de ser. E a passagem é sobre essa questão da inteligência relacional, que eu achei bem interessante. A expressão contida, ou a manutenção do silêncio interior, é uma prática filosófica. Um monge não se afasta do mundo por acreditar-se superior aos demais de sua espécie. Ele apenas descobriu antes dos outros a esterilidade das discussões. Os casamentos são emblemáticos para ilustrar essa tese. Muitos casais permanecem no ringue até o último minuto e depois choram a ausência do inimigo amado. E o que fizeram de horas em comum que lhes foram reservadas? Dou cada vez mais ênfase à parcimônia, ao sutil jogo de exposição e recolhimento. É como aprender a arte da esgrima. Vence quem sabe recuar no momento certo. A maioria de nós é previsível em suas reações. Prestando mais atenção a isso, provavelmente deixaremos de nos debater tanto e não sossobraremos no mar das vaidades. Então, eu acho que fala muito, né, nessa passagem sobre essa inteligência relacional. A gente poder ter um maior entendimento no momento em que a gente precisa se recolher, pegar a esgrima na mão. Exato. Né? Mas isso é um exercício que a gente vai adquirindo com a prática, os anos de convivência, quando o casal tem interesse. Eu penso que a natureza, sabiamente, nos deu como tempo de apaixonamento no máximo 3 anos, porque nós não aguentaríamos se fosse mais do que isso. Porque a gente não vê o outro na sua realidade. A gente cria uma fantasia, se alimenta dela, às vezes se decepciona quando isso não existe mais, quando esse véu desaparece, mas a gente a substitui por outras coisas muito valiosas também. A admiração, para mim, é assim, admiração e diálogo. E a maioria dos casais não conversa. É uma coisa impressionante. Eu tenho para mim, Juliana, que se não existissem os filhos, existiria assim um percentual mínimo de casais atravessando as décadas. Porque filhos são uma ótima distração. Colégio, roupa, médico, dentista, tudo é pura exterioridade. Né? Tem que cuidar disso, cuidar daquilo, mas não cuido em relação àquilo. E eu não me refiro simplesmente à questão da sexualidade, que tende a ficar mais morna com o tempo, porque o desejo não pode ser encarcerado. A gente faz um contrato quando casa com alguém, eu vou te dar minha fidelidade, mas tu não vai embora. Né? A gente sabe que na prática não é bem isso que acontece. Né? Mas a verdade é que quando a gente tem esses descuidos, a gente empalidece as nossas relações. Elas ficam tépidas, elas ficam sépia, né? E amar alguém dá muito trabalho, porque é um investimento de tempo, de afetividade, é um exercício que demanda um investimento
permanente depois de 1, 5, 10, 20 anos, né? Porque senão, ok, a gente terá um companheiro, uma companheira de vida, mas a que custo, né? E nós vamos nos contentar com isso que não é muito ruim, mas também não é satisfatório, não nos traz grandes alegrias. E o mais fundamental, que para mim é um exercício, você tem que aprender a rir com a pessoa que está com você. Inclusive, Bom tu humor. traz tu traz um capítulo aqui dentro desse livro. Eu acredito, eu não sobre me isso. lembro, tá? Mas eu acredito. Eu fiquei em dúvida em qual trazer, mas Que ótimo, exatamente legal. sobre isso, essa passagem aí eu acho maravilhosa. Eu acho, levar-se a sério excessivamente é um horror, é de uma prepotência, de uma arrogância. Eu aprendi com esse meu mestre, Marco Aurélio, que a gente precisa colocar tudo numa perspectiva de tempo. Aconteceu, por exemplo, ou eu discuti contigo, tá? Coisa que eu acho que é impossível, tá? Mas imaginemos hipoteticamente que eu tenho uma pequena discussão. E eu fico remoendo. O que eu penso concomitantemente? Que importância isso vai ter daqui a 6 meses? Vai estar apagado, né? Então, é melhor eu me reconciliar e não dar um espaço dentro da minha mente para algo que é pequeno. Ele mesmo dizia, né? Em breve esqueceremos, em breve seremos esquecidos, né? Então, essa lucidez de olhar para si, mas não esquecer do outro, que é algo que está acontecendo de uma forma muito contundente. A internet, as redes sociais, elas nos tornaram seres absolutamente egóicos. Nunca nos amamos equivocadamente como fazemos hoje em dia. Nós somos a maior referência da nossa vida. Até o início da Idade Moderna, o eu não tinha primazia nenhuma. As pessoas morriam por Deus, as pessoas morriam pelo seu rei. Elas não tinham essa importância em si como nós nos atribuímos na atualidade. Então, vergar um pouquinho a primazia desse primeiro pronome pessoal e aprender a conjugar o eu, tu, nós, vós, eles, né, é muito importante, porque senão nós vamos traduzir o universo a partir da nossa perspectiva. E é uma forma muito reducionista, né? Muito provavelmente as cores que eu estou vendo aqui nesse espaço, pelo teu olhar, pelos teus belos olhos verdes, eles vão ser vai ser diferente do que o meu, né? Então, em um mundo profundamente polarizado, em que ou você pensa do meu jeito e é meu amigo, ou ousa pensar diferente e eu preciso te odiar, não só no mundo da política, mas numa série de outras questões e universos, nós temos que aprender a matizar mais, a usar mais cores, né? Porque senão nós vamos ter uma incapacidade de entender as necessidades do outro, o mundo subjetivo, né? Que é tão rico, mas que se eu o absorvo a partir da minha ótica pessoal, eu vou, na verdade, manchar essa riqueza e vai ficar tudo muito parecido, né? Que chato se o mundo fosse tão parecido com a gente, né? Então, essa busca pelo diferente, eu acho desafiador, mas é um espetáculo. Trazer vida. Trazer vida, Trazer exatamente. vida, porque é preciso, né? Ainda mais que a gente caminha com um parceiro, uma parceira aí há muito tempo juntos, a gente precisa se reinventar também, né? Trazer. Senão tu cai no tédio, no marasmo, né? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta marasmo, Porque porque dá trabalho. Sem dúvida, o casamento literalmente passa por ciclos, por fases em que isso é mais importante, depois se dilui, depois entra numa outra coisa. Eu acho que no final é o companheirismo. Nem que não haja mais sexo, sabe? Mas esse conhecimento advindo de anos ou de décadas, essa intimidade, que para mim ela é muito mais do que física, normalmente a gente atribui essa palavra a um contato físico maior, aos corpos desnudos que se acoplam um no outro. Mas a verdadeira intimidade é o exercício da confiança. Penso que com o tempo, os nossos parceiros, eles têm que se tornar os nossos melhores amigos. Aquelas pessoas às quais tu entrega
tudo que acontece na tua vida sem medo de ser traído, né? Porque tu vai saber que ali reside o afeto. E não é uma residência provisória, é uma residência permanente. Mas isso demanda esse cuidado, esse olhar de ourives, que tem que ser assim com lupa, sabe? E, sobretudo, o exercício da tolerância, né, para com as diferenças e dessa capacidade de aparar as arestas quando o nosso primeiro impulso nos leva ao grito, à esgrima, né? Gosto muito de um psiquiatra carioca, não sei se já disse alguma coisa dele, José Ângelo Gaiarsa. Sensacional, eu te sugiro. Ele diz que o grande problema dos casais é que eles brigam sempre pelo mesmo motivo. Parece um disco arranhado. É sempre, a gente briga pelas mesmas coisas. E aí a gente nunca resolve. Sejamos originais, pelo menos nos nossos erros, né? Nos nossos duelos. Mas para isso, a gente tem que ter esse olhar interiorizado, fazer terapia, que eu sou assim um grande entusiasta. A mim mudou a vida completamente. Hoje eu consigo me enxergar sem tantas amarras, sem tantas resistências. É um trabalho difícil, é um trabalho de confrontação com áreas escuras, com fantasmas Com que as a nossas gente... sombras. Com as sombras junguianas, né? Mas sem isso, nós seremos os nossos maiores desconhecidos. E ainda temos a pretensão, Juliana, de, às vezes, quando estamos no calor de uma discussão, dizer para quem está próximo, eu te conheço melhor do que tu mesmo, sabe? Como a gente ousa achar que conhece o outro melhor do que nós mesmos, né? Se a gente não tem sequer essa capacidade. Mas a boa notícia é que, investindo, é possível reverter tudo isso, né? E aí nós recuperamos um sentido de humanidade, de plenitude, que é muito caro às religiões, inclusive. Religião, religar, reconexão. Aquilo que está muito próximo do princípio budista de que tudo está ligado a tudo. Aquela velha e boa percepção de que se na China uma borboleta bate as asas, em algum momento algo vai ser afetado no outro lado do mundo, né? Eu penso em coisas bem prosaicas assim, Juliana, né? Quando eu estou adoçando o café da manhã, eu penso de onde veio esse açúcar? Quantas pessoas trabalharam para refiná-lo e para deixar que ele venha nesse formato tão palatável e chegue ao meu corpo? Então, a percepção de que eu não sei fazer essa mesa, por exemplo. Então, eu preciso ser humilde e saber que o meu conhecimento ele é extremamente limitado. E nós filósofos, né? Nós temos às vezes a pretensão de, por conhecermos pouquíssimo, né? Sermos detentores de algum tipo de saber que nos autoriza a falar sobre as coisas, né? Então, essa humildade, penso eu, é algo que tem que estar próximo do nosso dia a dia, porque o mar da nossa ignorância é muito maior do que o mar do conhecimento. Outro dia, alguém disse, eu não sei onde eu ouvi isso, mas eu achei espetacular. Voltaire, o grande filósofo iluminista Voltaire, ele era tão ignorante que ele tinha respostas para tudo, né? Exatamente. Sabe? Quem não permanece envolto em dúvidas, certamente vai trair a sua vocação para refinar a alma. Exatamente. Tu começou a tua fala falando sobre esse desafio de viver em casal, né, em parceria, e eu acho que tu destacou no início da tua fala a questão da admiração, né? Eu acho que é um ponto assim central para os relacionamentos, né? Que é o que nos mantém, inclusive, ligados, né? Essa questão da admiração no outro, a gente admirar, né? Às vezes a gente vai se esquecendo um pouco disso, né? E a gente precisa fazer esses resgates, porque o que nos conectou com aquela pessoa, de uma certa forma, algo que a gente admirou nela,
né? Então, muitas coisas, se a gente vai na batida, como eu digo, né? Uhum. Na batida ali do Perfeito. cotidiano, do que o mundo nos traz, e a gente vai absorvendo essas coisas e não para olhar para o relacionamento, para a nossa relação, a gente acaba se perdendo. Sem dúvida, e amor bom aparece. Amor bom não é assim, oi amor, tudo bem amor, vamos amor, amor se você não vai eu não for, amor vamos juntos, sabe? Amor bom é gesto, aliás como tudo na vida, né? Delicadeza, que é uma das Delicadeza, coisas que tu prima muito, muito e tu fala muito sobre isso, né? A delicadeza poder da gentileza. das relações, né? Exatamente. Vou te desafiar. Um dia vamos fazer uma palestra, vamos fazer um encontro falando sobre a gentileza, Já está fechado. né? Que ótimo. Gentileza, confiança, relacionamentos, comportamento. Que está tão afastado no nosso dia a dia e a gente usa a pressa como uma desculpa por esquecer o mais elementar. Com licença, desculpe, obrigado, sabe? Civilidade, educação, que não tem nada a ver com postura, com conhecimento, com status, com a tua conta Respeito, bancária. né? Exatamente, não tem. O respeito ao outro, porque por mais que a gente não sabe tudo, a gente se coloca Ainda bem. nessa posição, né, de um eterno aprendiz, né? Eu sempre posso aprender algo com o outro, né? Às vezes no meu dia a dia eu tenho eu acho que já virou uma filosofia de vida também. A questão do cafezinho, né? Eu brinco, já comentei aqui em outro programa, num outro bate-papo, sobre isso, que eu acabo instigando, porque a gente tem que, de forma intencional, achar tempo. Uhum. Eu quero conviver com outras pessoas, eu quero me encontrar, eu quero tomar um café, eu quero conversar, eu quero trocar ideias, porque isso me nutre também, né? Com a perspectiva do outro, com o conhecimento do Perfeito. outro, né? Porque isso me constrói. Então, a gente é construído a partir, não, sozinho a gente não consegue evoluir. Exato. É a partir realmente das perspectivas que a gente vê de fora. Juliana, isso me lembrou, e talvez seja teu amigo também, um filósofo que eu gosto muito, Spinoza, na sua Ética, sua obra capital, ele diz que a nossa vida depende dos bons e dos maus encontros. Que as pessoas vão se encaminhar para a bondade ou para a maldade a partir desses contatos que elas estabelecem. E o meu maior capital são os meus amigos. É onde eu mais invisto. Eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu tenho muitos amigos, que eu precisaria de mais tempo, porque isso exige presença, né? Troca, reciprocidade, essa família espiritual que se vai construindo ao longo dos anos e que são o pilar, né, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde emocional. Não é uma maravilha ter assim, não poder mais contar nos dedos das mãos os nossos amigos? Eu acho uma bênção. E isso é atemporal. Isso. Porque vai tempo, fica tempo, passa o tempo. A gente muitas vezes, mal breve fala, nossa, Tu resgata aquele... e parece que não teve tempo que a gente ficou sem se falar, né? Sem dúvida. As relações verdadeiras, né? Isso é importante. Muito provavelmente nós não pertenceríamos a essa esmagadora estatística das pessoas com depressão, com problemas de saúde mental, que eu acho que eu vejo nas empresas, e tu também, pelo teu trabalho, né, junto às empresas, deve perceber que as pessoas estão muito adoecidas, né? Existe muita violência no trabalho, no âmbito doméstico, muita violência física, psíquica, e as pessoas não sabem sequer nominar as suas próprias dores e não tem quem as ouve. Nós temos o privilégio de, na pior das hipóteses, pagar por um terapeuta. Mas pessoas que estão assim em trabalhos mais assim de fábrica, assim, não tem esse acesso, que triste tu ter que guardar, internalizar esse teu sofrimento que acaba se avolumando e se transformando em algo físico, orgânico. E a pele é o órgão que mais vai evidenciar isso, né? Vai Então, somatizar.
Exato, a gente adoece e às vezes de uma forma assim irreversível. E a medicação, ela é só parte do processo. É como eu falo, é que as pesquisas científicas, inclusive, mostram isso, a importância de rede de apoio, Isso. né? E o convívio social. Tu que adora também dar dicas de seriado, eu também gosto de fazer isso no Instagram. Já dei essa dica, inclusive, Como Viver aos 100 Anos, aquele seriado maravilhoso. Ah, perfeito. Né, que ele destaca, né, dentro das pesquisas, então, destaca os 3 principais pontos de saúde, né, que está na alimentação, na questão do convívio social, né, e do físico, do desenvolvimento físico também. Se a gente for fiel a esse tríptico, né, com certeza a gente está se preparando para uma velhice, né? Jamais usaria o termo melhor idade. A gente sabe que não é, necessariamente, né? Porque o nosso corpo começa a nos trair. Começa a sentir Nosso corpo esses tem uma sinais. guria ainda, tu ainda é uma guria, né? Mas é difícil, é muito complicado, mas a gente pode atenuar isso, né? Mantendo essas relações vivas e assim, mantendo a curiosidade. Eu tenho pavor de alguém que chega perto de mim e diz: ai, no meu tempo era melhor. Não existe o melhor em outro tempo, né? É aquilo que a gente extrai do momento, do agora, é esse desejo Ou pelo que a futuro. gente não viveu ainda. Ou que a gente não viveu. É essa disponibilidade para o inédito. Eu sempre, é uma maravilha. Eu sempre falo, né, na questão do que está na nossa natureza o desafio. Porque se a gente não se coloca em movimento e a gente não se desafia, a gente Atrofia. morre. Tu morre, É, exatamente. morre. O que está em desuso vai morrendo no nosso Sim. corpo também, né? E então a gente nasceu para desafios. Exato. Eu gosto muito de um verso do Mário Quintana. Ele diz assim: a minha maior preocupação não é saber se existe vida depois da morte, mas se há vida antes da morte, né? E no outro, ele diz assim: há pessoas que não vivem, simplesmente fazem horas para morrer. Triste isso, né? Pesado. Mas tem muita gente que só Sim. faz horas para morrer. Que é o viver né? biológico que tu Que é o falaste, viver né? Isso, exatamente. Então, essa fineza que a gente pode conceder a nós mesmos, sabe? De burilando, de refinando, de deixando de lado aquilo que não é constitutivo da nossa felicidade. Às vezes, eu sou mais modesto e falo na palavra alegria. Mas quando eu estou com propósitos mais até presunçosos, eu digo: eu quero a felicidade, né? Claro, a gente sabe que é algo que acontece em momentos específicos da nossa vida, mas tê-la como um propósito, penso que é uma tarefa a qual nós devemos nos destinar. Eu gosto, mais do que tudo, da serenidade, como eu te falei. Esse é o meu... É o meu desejo, a minha vontade. Nisso eu me aproximo do monge, né? Mas eu quero fazer isso sem me afastar do mundo, né? Eu quero conseguir no burburinho, na fala estridente das pessoas, esse espaço interior, aquilo que o Goethe, o poeta alemão, chamava de cidadela interior. Não importa o que acontece daqui para fora, mas eu vou criar um espaço de interioridade que não vai ser afetado por nós. Aquilo que os filósofos gregos chamavam de ataraxia, uma espécie de indiferença filosófica, que não é um não dar bola para o que acontece, mas não se deixar afetar. Né? Isso é um afastamento, onde a gente consegue se envolver, Perfeito. não se envolver em determinadas... Não se envolver. E tu pode seletivamente, né? Tu pode selecionar o que tu quer te envolver e o que tu não quer te envolver. Mas isso vai precisar de consciência. Para isso, consciência. Treino, disciplina. Aí, para chegar nesse ponto, a gente tem algo que é muito sutil, que é a percepção. E aí precisa desse exercício, né? Para a gente poder identificar esses pontos. E aí sim, a partir dessa consciência, eu consigo me posicionar em algumas situações. E aí conseguir dizer não para algumas coisas, tomar as decisões certas, ouvir sua intuição. É que voltando ao velho conceito de sucesso, né?
tudo isso está atrelado àquilo que é visível, né? Uhum. Dinheiro, casa, status, exibir uma mulher bonita, um homem bonito. Quer dizer, tudo pertence à ordem daquilo que é absorvido pelos sentidos. E essa lenta e silenciosa investigação, muitas vezes ela é considerada uma perda de tempo, né? Mas o que significa ganhar e perder tempo, né? Pela ótica capitalista, está atrelado ao acúmulo, sempre. Tem pessoas que são gênios em empilhar escrituras, né? Penso que o propósito da vida, ele está muito além disso, sabe? Eu quero chegar ao fim da minha vida bem pobre, tendo tido a lucidez de gastar aquilo que eu acumulei e aquilo que me foi permitido ter sob os meus cuidados. E aqui eu lembro uma frase de um filósofo contemporâneo, o Michel Onfray, que eu gosto muito. Ele diz assim: sair por aí desenfreadamente, usando a vida até furar a sola. Olha que imagem linda, né, Juliana? Tu chegar gasto no fim dos teus dias, né? Usado. Porque aí tu cumpriu a principal tarefa, que é estar com o outro, expor-se, entregar-se, não reter, né? O budismo fala muito disso. Ele diz, largue ou você será arrastado. Não adianta ficar com as mãos crispadas. Em algum momento a gente vai entregar tudo. Em algum momento, a barca de Caronte, como os filósofos nos ensinavam, nós vamos ter que atravessar esse rio, e aí é que realmente nós vamos ter que ter moedas para pagar ao barqueiro nos levar para o lugar, para um paraíso, que eu tenho para mim que ele é construído a partir das nossas concepções individuais. A Helena Blavatsky, que é a fundadora da teosofia, ela dizia que muitas almas, por não terem conseguido se construir, elas acabariam sendo dissipadas com o fim do corpo biológico. E que o céu e o paraíso, ele depende de como ele foi construído por cada um. Que não existe um espaço universal a que nós podemos chamar isso, né? Então, que maravilha e que responsabilidade ao mesmo tempo, né? Onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando. E eu trago essa mesma perspectiva que tu falou do se agarrar, né, ou estar agarrado, até com coisas que não nos levam a lugar nenhum, né, com as verdades absolutas, essa questão de muitas vezes estar teimando, digamos assim, com algumas coisas que poderiam estar te ajudando a crescer, se desenvolver, né, e que às vezes as pessoas ficam agarradas por causa do medo. Apego. Esse apego, esse bem... apego. E aí eu acho que o melhor estado para isso, né, é um estado de libertação, para te poder se desapegar disso, para Sem poder dúvida. viver algo diferente, se experimentar ou se permitir, né, esse estado, que é o estado que é o caminho da felicidade, que eu acredito que é a alegria, né? Eu acho que é o melhor, a alegria de viver o dia, a alegria de estar aqui, é realmente uma potência, porque é uma energia maravilhosa, e isso está muito relacionado ao que tu tinha falado aqui, com relação à espontaneidade da criança, né, dessa soltura, de não estar pegado a algumas coisas que não nos levam a lugar nenhum, mas isso a gente precisa estar conectado com a nossa essência, sem o julgamento dos outros, né, essa autenticidade. Hoje a gente fala realmente num posicionamento mais autêntico, ou seja nas redes sociais, né, para a gente realmente ser mais natural, né, que nós todos somos únicos, né, por mais que a gente utilize alguns exemplos, algumas referências, a gente tem a nossa própria forma de ser, né, então eu acho que é uma beleza única a nossa essência. Então, se a gente puder olhar um pouquinho mais para dentro, a gente poder se conectar mais com essa criança, com essa essência, eu acho que é o melhor dos mundos. Com certeza, e aqui vem a mim uma palavra que me é muito cara, fé, né? Não a fé dos rituais necessariamente, das igrejas como instituições, mas algo muito pessoal. Eu
flertei com várias religiões, participei de cultos, fui buscar, não me filiei a nenhuma delas, prefiro essa liberdade de uma busca individual e tenho muita inveja de quem tem uma fé cega, sabe? Acho magnífico, porque diante de qualquer adversidade, essas pessoas têm um amparo, né? E eu flerto mais com o agnosticismo, que é uma posição confortável e às vezes até covarde. Não nego, não afirmo, mas vou deixar a porta aberta, né? Mas nunca teria a arrogância dos ateus, jamais, porque é uma certeza que nós nunca vamos ter na nossa vida. Por outro lado, essa entrega, penso que eu não vou conseguir mais nessa existência. A filosofia nos torna pragmáticos, racionais, né? Então a gente tem que fazer um trabalho de deseducação para retomar Desconstrução. isso que é mais intuitivo, que não pertence à linguagem, né? Mas que é uma sensação. Nunca vai ser uma certeza, mas é uma aposta, como dizia o Kierkegaard, né? Eu vou saltar no escuro. O que eu vou encontrar lá embaixo? Não sei. Mas ao fim e ao cabo, acredito que quem faz esse salto vai estar em vantagem em relação àqueles que se recusaram a sequer pensar nessa possibilidade, né? Eu convivi com 3 tias que não casaram, aí ficaram juntas, de mim, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, e elas viveram até os 80, 90 anos, e elas tinham uma fé, Juliana, era admirável. Nada que acontecesse não poderia ser superada, porque elas sabiam que o olhar de Deus estava velando, e elas sabiam que iam ultrapassar isso, né? Em relação às doenças, em relação a perdas, sabe? Olha que rede de apoio que tu tem no transcendente. Né? E a neurociência, inclusive, ela fala dessa transcendência. Agora travou a língua. É uma palavrinha chata. Transcendência. Eu também. Mas o que acontece? Já está comprovado que a gente precisa ter um alinhamento espiritual. Sem religião aqui. A espiritualidade em si. Essa palavra, né? Então, essa ligação com algo maior que eu, né? Aonde eu sei que em algum momento que é uma força, que inclusive nos momentos que eu precisar superar, eu vou ter, como as tuas, independente da religião que as tuas tias seguiam, né? Mas era isso que elas tinham como uma referência, né? E também um apoio, né? Então, assim, naquele momento que eu preciso, eu sei que tem algo maior, tem força maior, que vai me ajudar nesse caminho, né? Então, a espiritualidade, ela também tem essa ligação com o eu, né? Então, a gente poder ter essa conexão consigo, né? Então, ela ajuda a gente nesse sentido, né? A prática da autocompaixão e várias outras práticas que a gente pode utilizar a partir dessa conexão, né? Com algo maior e a gente mesmo, né? Não importa a forma como ela se manifesta, né? Se tu precisares de um grupo para reforçar isso, ok. Se tu, na meditação, encontrares isso, e faça uma referência a questões cerebrais, tu deve ter estudado isso também, né? Que pessoas que meditam por um longo tempo, elas têm, durante o processo da meditação, o cérebro faz conexões que não acontecem em outros momentos. Quer dizer, é algo muito potente, muito poderoso e que a gente desconsidera, né? Eu acho que o mundo ocidental, ele traz muito essa vocação para esse olhar mais sutil, né? É porque a gente precisa produzir, a gente vale pelo que a gente produz. A gente estava falando isso, né, nos bastidores, Isso. Mas a questão da cultura, o quanto a cultura traz isso, Muito né, forte, muito né? forte. Coloca o trabalho como um valor máximo e tu esquece Da tudo base. aquilo, da base, exatamente. E isso é atávico, né, Juliana? São gerações e gerações. Se o nosso cérebro ainda opera de uma forma tão primitiva que remonta milhares e milhares de anos, tu imagina em termos assim comportamentais, muitas coisas a gente vai estar, na verdade, ligado àquilo que nossos pais, nossos avós, bisavós. Então, romper com os ciclos dos hábitos, né? É muito difícil, é demorado,
mas os benefícios Inúmeros. são magníficos, né? Aham, Então, inúmeros. quanto trabalho para fazer? 100 anos não são suficientes, né? Vamos pedir um acréscimo, Juliana, porque é muito pouco Eu tempo. não sei, eu tô chegando num marco que a gente começa a refletir algumas coisas, né? Sim. Do tipo, quanto tempo eu tenho ainda? O que que eu desejo ainda para minha vida? Né? Que caminho que eu quero seguir? Porque tá tudo certo mudar também, né? Claro, claro. A gente poder fazer outras escolhas. Porque até aqui fez sentido algumas coisas. E daqui pra frente eu Perfeito. posso também posso me permitir sonhar ou desejar outras coisas, né? Sem Ou trazer dúvida. novos desafios para minha vida. Não, a gente não precisa ter nada linear, né? Claro que não. Basta ficar em disponibilidade para aquilo que a vida vai te oferecendo, né? Imagina as pessoas... Eu tenho uma amiga que ela, aos 65 anos, nunca mudou o corte de cabelo. Não é, a questão não é o corte de cabelo, mas assim, se ela tem essa rigidez e ela tem um cabelo lindo, né? Muito provavelmente ela vai transferir para outras áreas, sabe? Perfeito. Sabe aquela música do Chico? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Exatamente. Né? É impressionante como às vezes a gente se acomoda, né? E fica assim naquele útero imaginário e não se desafia. Né? Porque uma das coisas que eu tinha falado, né, da parte do medo, é que tem muitas pessoas que acabam tendo esse medo. Eu não quero, porque pode haver um compromisso no meu desejo, né? Eu posso desejar algo e ter um objetivo, por exemplo, mas eu não sei se ele vai dar certo. Eu não sei se eu vou conseguir. Então eu acabo melhor não desejar. Exato. Tu te acovarda antes de saber o resultado, sabe? Então, mas isso existe e existe um grande número de pessoas. Então a gente tem que começar a se despertar para outras coisas, olhar para outras coisas, né? Se permitir a buscar também, né? Como eu falei, é importante ter um despertar para algumas coisas. E aí a gente só vai se despertar a partir de coisas novas que a gente está vendo, né? Absorvendo. Isso é bem importante. Então agora eu vou falar um pouquinho para os nossos telespectadores. Vocês viram como a filosofia é algo absolutamente prático. Às vezes nós enganosamente acreditamos que é só teoria, 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 mas eu conversava com a Juliana e dizia que a filosofia que não muda comportamentos, hábitos, ela tende a ser só um acúmulo intelectual. E para quem isso interessa? Talvez para um exibicionismo, mas não para tornar a nossa vida melhor. E uma das funções de viver esse nosso curto tempo, de 50, 80 anos, é realmente sair dessa vida, pelo menos conhecendo a própria prisão, que é o eu, e palmilhando aquilo que só o tempo e a experiência nos dá. Então, investiguem. Filosofia é para todo mundo. Não precisa fazer um curso acadêmico, né? Só precisa ter vontade de conhecer. E aperfeiçoar as relações vai nos ajudar a realmente se extrair maior prazer, maiores benefícios em todos os âmbitos, profissionais, afetivos, né? Então, vamos todo mundo amar a filosofia. É a melhor amiga que nós podemos encontrar ao longo da vida. Porque, no mínimo, nos faz refletir, pensar. Isso. E é importante a gente, inclusive, saber perguntar certas coisas, né? Pra gente poder refletir ou trabalhar esse pensamento mais crítico. A gente não precisa abraçar tudo que a gente vê por aí, não precisa engolir verdades absolutas, Claro. as verdades dos outros. Não precisa ser cético também, mas ouvir outras perspectivas, refletir sobre, para construir um próprio pensamento, eu acho que é bem importante, né? Eu acho que é nesse sentido que é essa praticidade da filosofia. Vivencial, né? Tem que ser. Você gosta dos estoicos, dessa filosofia que surgiu no 3º século antes de Cristo, né? Ela era praticada nas praças, né? Não tinha nada de um templo, de um lugar fechado. Não, é ali. Eram os homens que buscavam o reconhecimento da própria vida através das perguntas, né? Ninguém se preocupava com as respostas, porque elas são individuais, elas são intransferíveis, né? Diante de 50 pessoas, pode existir uma única pergunta, mas existirão 50 respostas. Perfeito. Vamos para o nosso bate-papo final? Já estamos terminando. Que pena.
É isso, ter uma entrevistadora inteligente. Eu ficaria horas conversando contigo. Maravilha, olha, tu é um espetáculo. Obrigado, tô Eu que muito feliz. agradeço. Eu me sinto muito honrada, inclusive, de bater esse papo contigo, Gil. Obrigado, te retribui com o mesmo carinho e verdade. E esse bate-bola agora é pra gente conhecer um pouco mais do Gil. Uau, vamos lá. Qual é a tua maior inspiração na vida? Eu preciso da natureza. Eu me componho e recomponho na natureza. Mas eu sou um homem da linguagem também. Ou seja, silêncio e fala. Se tu pudesse se teletransportar para algum lugar no mundo agora, que lugar seria? Exatamente para o mesmo lugar onde estou. Eu procuro ter esse exercício da satisfação com aquilo que a vida me oferece. Perfeito. E se tu tivesse um superpoder, qual seria? Eu silenciaria a ignorância no mundo, porque as redes sociais, elas deram voz não a quem tinha algo para dizer, mas a quem realmente deveria continuar calado. Qual é o teu maior hobby ou passatempo? Não fazer nada. E um dos exercícios mais difíceis, porque não fazer nada não é ler, ver filmes, conversar, é simplesmente essa dificílima tarefa de existir. Eu ainda acho que é a questão de contemplar, né? Exatamente. Simplesmente contemplar. Contemplar. E um lugar favorito para relaxar ou recarregar as energias? Eu acho que eu já sei, já dei os sinais aqui. Mas assim, há muitos momentos em que o meu ouvido exterior se desconecta do interior. Então eu consigo criar uma paisagem. Mas o excesso de ruídos, eu te confesso que me incomoda, né? Minha alma é rural e é sempre a esses espaços de poucas gentes e muitos bichos e plantas que eu sempre quero voltar. E se tu tivesse uma profissão, uma atuação totalmente diferente do que tu tens hoje, o que seria? Eu seria artista, eu seria ator. Poder sair do meu eu, viver mesmo que provisoriamente outras vidas. Eu tenho uma inveja mortal de quem realmente consegue se multiplicar através de outros seres. E o teatro é uma expressão assim plena. Fantástico. Qual é o teu maior desejo para o futuro? Continuar no presente. E uma palavra para definir nosso encontro? Plenitude. Eu adorei. Simplesmente adorei O nosso bate-papo. Bom, eu acho que os nossos olhos, né, já expressam isso de uma forma muito evidente. Nós não conseguiríamos criar esse gosto pela expressão fisionômica se não fosse real, né? Perfeito. Então, gente, tomara que ele me convide de novo, porque eu quero voltar, tá? Vai ser uma maravilha. Com certeza eu voltarás. fico tão emocionado que eu até atropelo as palavras, né? Quer dizer, o nosso corpo não trai aquilo que é verdadeiro nas palavras, né? Verdade. Muito obrigado, Eu que Juliana. É um prazer imenso Gil, estar aqui contigo. O prazer é todo meu, todo nosso, né? Porque eu tenho certeza que vocês devem ter adorado esse bate-papo. E eu queria deixar agora um espaço final para te finalizar esse encontro, dizendo algo para os nossos espectadores. Vamos lá. Sejamos mais simples. A vida é mais simples. Muitas vezes nós entregamos horas tão preciosas dos nossos dias para algo que se dilui rapidamente. A elegância está no silêncio, mas está também naquilo que é claro como uma manhã de primavera, né? Nós não precisamos anoitecer os nossos dias quando nós temos tantas possibilidades de extrair felicidade, de extrair alegria. E vamos abraçar os outros. Eu sou um abraçador profissional. Eu vou treinar isso aqui com a Juliana agora. Eu sempre dou um abraço no final para os meus convidados, também adoro. Se eu pudesse fazer um curso, seria de abraçologia, sabe? Porque isso é tão bom. Viver é tocar e ser tocado. Na morte, nós não teremos mais essa possibilidade, né? Então, tão próximo, eu gostei muito desse programa, porque nós ficamos muito próximos. Geralmente é assim, um numa ponta e outro na outra, né? É proposital, porque é como eu também gosto de me conectar. Maravilha. Nós ficamos, na verdade, abraçados de alguma maneira, né? Exatamente. Então, felizes os amantes e os amados, felizes os felizes. Sigamos assim.
Perfeito. Gente, eu amei esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Quer deixar o teu Instagram para o pessoal te seguir também? Ah, que ótimo, que ótimo. O meu Instagram, gente, ele é quase profissional, no sentido que eu posto, assim, pequenas reflexões, leio a minha crônica, dou dicas de filmes, de livros, mostro um pouquinho a minha chácara. Agora eu comecei uma série em que eu pergunto para as pessoas o que para ti é felicidade. Aliás, já vou te convidar agora no ar, para logo depois nós fazermos essa gravaçãozinha. Perfeito. Já vai pensando, tá? Então, o meu Instagram é @GilmarMarcílio. Vou ficar muito feliz se vocês puderem acompanhar um pouquinho do meu trabalho lá. Se alguém quiser contratar minhas palestras sobre felicidade, saúde mental, gentileza, etc, etc, etc. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Beijos, obrigado. Shine bright like a diamond.